Abrimos espaço para uma entrevista sobre a investigação aberta pela Polícia Federal por determinação do ministro Flávio Dino do Supremo para justamente apurar supostas irregularidades na distribuição de emendas parlamentares. Há uma suspeita de que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenha interferido, manobrado na distribuição das chamadas emendas de comissão. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, foi ouvido pela Polícia Federal nesse inquérito. Conversa com a gente agora aqui no Bastidores. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Eu queria começar entendendo o que foi dito à Polícia Federal e, claro, quais são as dúvidas dos investigadores no que diz respeito a essa investigação. Boa tarde, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento. O que eu disse para a Polícia Federal, para o delegado que está conduzindo o inquérito, primeiro foi a reafirmação de que houve uma fraude articulada e tocada pelo presidente da Câmara no final do ano passado, quando ele cancelou as reuniões das comissões temáticas para formalizar uma lista que é o Orçamento Secreto 2.0, evitando que houvesse discussão e deliberação por parte das comissões temáticas, mais uma vez passando por cima das decisões do Supremo Tribunal Federal e até por uma legislação que foi aprovada pela própria Câmara, com seus muitos limites. E falei isso não só como parlamentar que denunciou a prática, mas também como presidente de comissão. O argumento utilizado por Arthur Lira foi para concentrar as votações que precisavam ser feitas no plenário. Isso é mentira. Várias das deliberações de comissões ou audiências poderiam ser realizadas na parte da manhã. E no plenário isso só começava à tarde, e a maior parte das deliberações aconteceu à noite. Relatei também à Polícia Federal o que sabia sobre a coação sofrida pelo deputado Zé Rocha, presidente de uma comissão, para fazer com que 300 milhões de reais solicitados por Arthur Lira fossem colocados como prioridade na sua comissão, inclusive ameaçando ele de demissão por não fazê-lo. E, além disso, relatei casos objetivos e específicos onde a lista formulada no final do ano demonstrava a prática reiterada de casos de corrupção em alguns municípios em que a coisa é escandalosa. Basicamente, foram esses elementos que tiveram presentes no depoimento que eu prestei ao delegado da Polícia Federal. É interessante, porque o que você está falando é o que acontece no Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala dessa disputa de poderes agora, algo que vai ser resolvido pela próxima cúpula do Congresso, começa justamente nessa investigação e acaba com o bloqueio dessas emendas de comissão até que o caso seja solucionado, né? O ministro Flávio Dino bloqueou aí mais de 5 milhões de emendas. A gente vai continuar nesse assunto, deputado, mas eu quero chamar a minha analista de judiciário, a Luísa Martins, também para fazer uma pergunta. Luísa. Deputado, muito obrigada pela entrevista, primeiramente. Deputado, o senhor detalhou aí um pouco do seu depoimento, né, à Polícia Federal. Eu queria saber se houve alguma pergunta feita pela PF especificamente sobre Arthur Lira, se há suspeitas recaindo sobre alguma outra liderança, na medida em que os ofícios que vinham com a indicação das emendas de comissão também eram assinados por outros líderes partidários, e quais seriam os próximos passos daqui para frente? O depoimento deve ser enviado ao Supremo Tribunal Federal? O senhor teve alguma sinalização de que vai ter que prestar algum novo depoimento? As perguntas que foram feitas se basearam no processo como um todo, né? Eu, que conhecedor do processo, do que aconteceu com aquilo que eu vivenciei na Câmara, citei o senhor Arthur Lira e citei o que aconteceu, não só nos bastidores, mas com aquilo que eu tive a oportunidade de avaliar no próprio relatório, ou seja, naquela lista que foi encaminhada. E o que eu vivenciei também na relação com outros presidentes de comissão, como o deputado Zé Rocha. Então, esses nomes foram citados por mim. E, evidentemente, está registrado, o depoimento foi gravado. Agora, o que o delegado da Polícia Federal parar com esse depoimento, cruzamento de informações, quem ele vai ouvir novamente, aí é uma resposta que só ele pode dar. Eu posso dar minha interpretação de que, na minha avaliação, aquilo que foi dito pelas testemunhas vai ter que ser agora
cruzado com as informações e com os documentos que foram evidentemente disponibilizados. Na minha avaliação, é impossível que o senhor Arthur Lira, que evidentemente foi quem articulou e fez com que essa prática do orçamento secreto se ampliasse, não venha a ser ouvido. Mas isso não é uma fala do delegado, isso é uma fala minha, a partir da minha interpretação daquilo que vi e do depoimento que prestei. Deputado, o senhor fala de coação. Queria que o senhor fosse mais detalhista nesse ponto, porque diz que um presidente de uma comissão foi coagido pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados a destinar 300 milhões de reais dessa comissão ao município de Arthur Lira, foi isso? E há quanto tempo vocês percebem essa prática? O senhor mencionou o orçamento secreto. E há um entendimento por parte de muitos parlamentares que as emendas de comissão são filhotes do orçamento secreto. Eu queria entender há quanto tempo vocês lidam e percebem essa situação até chegar ao ponto de fazer uma denúncia como essa. De 2023 para 2024, houve uma migração com as decisões do Supremo impedindo a colocação em prática do antigo orçamento secreto, emendas RP2, RP9. O que acaba acontecendo é que isso se transforma em emenda de comissão, que não tem a sua aplicação ou execução obrigatória, mas funcionou como se tivesse. Então, respondendo primeiro a tua pergunta do tempo, ou seja, isso acontece de 23 para 24 como uma tentativa de Lira e dos seus aliados mais próximos de substituir aquilo que era o orçamento secreto a partir da determinação de decisões judiciais de ministros do Supremo. Coação, eu vou citar 2 casos, um que já está explícito e outro que, na minha avaliação, precisa ser investigado. O deputado Zé Rocha prestou depoimento à Polícia Federal e ele foi enfático, Arthur Lira, e ele me relatou isso dentro da Câmara dos Deputados e eu repeti no depoimento para a Polícia Federal. Ele relata que Arthur Lira manda uma listagem a partir de uma intermediária dele, dizendo que aquela listagem tinha que ser aprovada pela comissão. Ele não o faz. Arthur Lira, então, liga para o deputado Zé Rocha e pergunta por que aquela listagem não estava sendo aprovada. O deputado Zé Rocha diz que não poderia fazê-lo, que aquilo tinha que ser debatido com os parlamentares da comissão. Lira, então, ameaça o deputado Zé Rocha, no depoimento dele, de que poderia gerar, então, a destituição dele como presidente da comissão. O deputado Zé Rocha relata que ele então diz a Lira que tinha muito respeito pelo pai dele, mas que não poderia dizer o mesmo em relação a ele a partir dessa ameaça feita. O deputado Zé Rocha viaja. Quando ele está no exterior, há uma troca da secretária do deputado Zé Rocha na comissão para que o vice assumisse a presidência da comissão e fizesse então a indicação das emendas solicitadas por Arthur Lira. Bom, isso já é um escândalo por si só. Não fosse o suficiente, vamos para mais 2 elementos. Um agora envolvendo a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira tem um aliado de muitos anos, que é um prefeito de um município chamado Rio Largo, uma cidade de 70 mil habitantes, que se chama Gilberto Gonçalves, GG. De 2019 a 2022, esse município recebeu do orçamento secreto 90 milhões de reais. Imaginem, para uma cidade de 70 mil habitantes. 19 milhões de reais identificados como encaminhados por Lira. Outros, sem saber de quem tinha sido o encaminhamento, mas todo mundo sabe que os outros 70 milhões foram encaminhados pelo próprio Arthur Lira. Esse prefeito Gilberto Gonçalves ele já foi preso em 2007, em 2010, em 2014 e em 2022. Em 2022... com uma fraude comprovada com orçamento secreto, onde 2 empresas laranjas fizeram mais de 200 saques num banco, pegavam dinheiro, entregavam num beco e os receptadores desse dinheiro num beco iam e entregavam direto para o prefeito. A partir desse escândalo, esse prefeito, inclusive, foi afastado das suas funções. Mas isso pode ser notícia velha, ou seja, porque isso já foi noticiado e esse processo está rolando. O que tem de novidade na denúncia, inclusive, que precisa ser investigada a partir de agora? Nessa última lista,
mandada no final do ano e que foi suspensa por Flávio Dino, qual é o estado brasileiro que tem o maior número de indicações do orçamento secreto agora como emendas de comissão? Alagoas. E adivinhem qual é o município que tem o maior número de emendas dentro de Alagoas? O maior de todos os municípios, mais até do que a capital Maceió. Rio Largo, desse mesmo prefeito. Se a coisa está ruim, ela vai piorar. De onde saíram esses 18 milhões dessa última relação? Foi do Ministério da Infraestrutura? Não, para despistar, eles colocam no Ministério do Turismo, para a Comissão de Turismo da Câmara poder fazer essa aprovação. Só que eu fui pegar os relatórios de quantos deputados de Alagoas tinha na Comissão de Turismo, apresentando pareceres, sendo designados relatores, apresentando requerimento ou sendo membro da Comissão de Turismo da Câmara para avalizar essas indicações a esse município onde já tem escândalos flagrantes de corrupção. Sabe quantos deputados de Alagoas tem lá? Nenhum, zero. A digital de Lira, ela está evidente nesse caso também da Comissão de Turismo. Combinado com isso, você entra nas redes sociais do Lira, ele não esconde, ele está recebendo o prefeito de Alagoas, está lá, Gilberto Gonçalves do lado dele. Se você entra na rede social do Gilberto Gonçalves, no último dia do mandato de Lira na Câmara dos Deputados, está lá, está muito escancarado. E se você não tiver a responsabilização dessa turma e Lira como articulador disso, a gente vai parar eu não sei aonde. Então, evidentemente, respondendo a sua pergunta, houve coação em relação a presidente de comissão, o deputado Zé Rocha já foi ouvido, eu acredito que o deputado que preside a Comissão de Turismo tem que também se pronunciar sobre esse assunto, porque se ele não tem nada a ver com isso, e eu não estou o acusando previamente, pelo menos tem que se dizer como é que foi parar essa emenda de Alagoas a ser aprovada na sua comissão. Eu acredito que tenha sido o próprio Lira, mais uma vez, a colocar esses recursos para o município de Rio Largo, independente, inclusive, da relação de outros deputados, porque as digitais dele já estão evidentes. Luísa, para encerrar a última... Vamos lá. Deputado, quando a PF abriu essa investigação, disse que além dessa questão sobre uma manobra e uma manipulação no orçamento, havia também a suspeita de que as emendas estariam sendo destinadas com base em pedidos de lobistas, né, e que isso também seria apurado ao longo dessa investigação. Foi feita alguma pergunta ao senhor nesse sentido? O senhor respondeu algo a esse respeito? Sabe de algo a esse respeito? Especificamente sobre esse ponto, não houve uma pergunta sobre intermediação de lobista. E eu também não tenho informações mais profundas nesse sentido. Se tivesse, evidentemente, estaria disponibilizando para a Polícia Federal. Mas como eu sou considerado um denunciante, ou seja, alguém que se insurge contra essa prática do orçamento secreto, o meu gabinete não é procurado por lobista para tratar de negociação de emenda. Então, muito provavelmente, eles não me procurariam. Mas se eu tivesse alguma informação nesse sentido, com certeza disponibilizaria à Polícia Federal. Deputado, em nome da nossa equipe do Bastidores CNN, eu agradeço a disposição e o tempo aqui conosco para esses esclarecimentos necessários. Conversamos com o deputado Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, sobre a investigação que mira o uso indevido de emendas parlamentares. Um bom trabalho, bom final de semana também.